Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 4 de janeiro, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, o evangelista nos disse que Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O olhar de Jesus é um olhar atento, um olhar cheio de bondade e de misericórdia. E Jesus percebe que aquela multidão está perdida, aquela multidão está sem referência, está como ovelhas sem pastor. Porque aqueles que deveriam pastorear o seu povo, Israel, estavam muito mais preocupados com a própria vaidade, com o egoísmo, e não se dedicavam mais ao povo. E o que Jesus faz diante disso? Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. A palavra de Jesus. As ovelhas ouvem a sua voz. E, quando ouvimos a sua palavra, temos orientação para a nossa vida. Quando ouvimos sua palavra, seguimos seus passos e nos sentimos firmes na caminhada. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Os discípulos pensam em soluções fáceis e simples diante da fome do povo, diante das necessidades do povo. Mas os discípulos não querem se comprometer, não querem se esforçar e se dedicar. E então é que Jesus traz a grande novidade. Jesus olha para os discípulos e diz: Dai-lhes vós mesmos de comer. Dar-lhes vós mesmos de comer significa fazer a nossa parte, dar um pouco de nós, não somente daquilo que é material, mas dar um pouco de comer, dar um pouco de atenção, um pouco de amor, de presença, se importar com as pessoas. Os discípulos, porém, questionam: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Aquilo que os discípulos tinham era muito pouco diante da grande exigência. Assim também, muitas vezes, nós, diante do chamado que recebemos, diante das exigências feitas a nós, diante das exigências na família, no trabalho, na igreja, nos sentimos tão pequenos. Mas com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é fácil. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Por que Jesus faz isso? Porque na época de Jesus, os escravos comiam em pé. Eles não tinham a dignidade de comer sentado. Quando Jesus pede para que eles possam se sentar, Jesus dá a eles a liberdade, a dignidade de filhos e filhas. Não são escravos, são livres pela palavra e pelo amor do Cristo. Então, todos se sentaram e Jesus pegou os pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu o pão e ia dando aos discípulos para que os discípulos os distribuíssem. Este é um gesto que Jesus repetia constantemente. É um gesto eucarístico, o gesto de erguer os olhos aos céus, pronunciar a bênção e partir o pão. Esse será o gesto que Jesus fará na última ceia, será o gesto que Jesus fará quando ele se apresenta após a sua ressurreição aos discípulos de Emaús.
E Jesus entrega os pães aos discípulos, para que os discípulos os entregassem à multidão. Interessante observar que Jesus não multiplica os pães e os entrega diretamente, mas pede aos discípulos que possam fazer isso. A mediação dos discípulos, a mediação da igreja. Nós, a igreja, fazemos uma ponte entre a humanidade e Deus. Nós temos que ser solidários e distribuir o pão, distribuir a palavra e o amor, que o Cristo nos pede. E Jesus não multiplica os pães de pedras, mas multiplica os pães daquilo que eles ofereceram. A obra que Deus quer realizar é a partir de suas mãos, de seu trabalho. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 pessoas. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, abençoe toda a sua família, te dando muita saúde e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.